A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Com vocês estão? Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz. Momento da reflexão, momento de aprender com o Senhor, momento de tomar posse daquilo que o nosso Deus tem nos dado como ensinamento, como uma palavra que venha transformar, restaurar, mudar as nossas vidas. A paz, meu pastor Ailton Nunes. Deus esteja abençoando, prosperando de uma forma gloriosa a vida de cada um de vocês que já estão conosco. Maria Cleudes, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui já me preparando para iniciar mais um ensinamento. Diaconisa Elisângela, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Deus está conosco mais uma vez, nos dando todo o entendimento, toda a sabedoria, toda a graça necessária para que possamos tomar posse da sua grande virtude, né? E hoje nós vamos aprender acerca da palavra de Deus em um dos textos muito, mas muito explorado. Um dos textos que muitas pessoas se colocam a se basear, se pautar para viver grandes ensinamentos, né? Grandes promessas da parte do Senhor. Eu estou aqui compartilhando. Quero que você também compartilhe, quero que você também neste momento esteja aí fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Dos ensinamentos do Senhor Jesus, das grandes promessas que Ele nos fez, né? Ele disse assim, né, Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse até mais, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu vejo como que Jesus, ele tinha um entendimento muito grande. Ele sabia da necessidade que nós, enquanto seres humanos, necessitamos de ser libertos. Precisamos de uma libertação, não uma libertação só de opressões, libertações de situações que nos oprimem. Jesus estava falando de uma libertação de tudo que tente nos atrapalhar de viver realmente o processo de salvação. Tudo aquilo que nos limita e que nos impede de estarmos próximos do Senhor. Como eu sei disso? Como eu imagino que Jesus, de fato, ele queria viver essa transformação, essa mudança total e plena em nossas vidas. Eu vejo algo simples acontecer cada vez que Jesus ele se aproximava de pessoas para poder fazer a sua obra, estabelecer, né, o seu processo de cura, o seu processo de, vamos dizer assim, o seu processo de libertação. E os discípulos, Carolina Souto, os discípulos de Jesus, eles aprenderam. Pedro, então, ele aprendeu de uma forma assim tão gloriosa. Pedro, que tinha, vamos dizer, aquele jeito, né, explosivo, como eu já havia dito para vocês em algumas lives anteriores. Pedro ele tinha um jeito diferente de lidar com as coisas. Ele era muito explosivo. Ele não conseguia se conter diante de situações difíceis. Pedro ele tinha aquele jeito, né? Vamos dizer assim, durão também, às vezes grosso de falar. Ele era um homem sem muito, vamos dizer assim, sem muita delicadeza, né? Ele era um homem realmente mais rude, muito mais rude. Mas Pedro ele tinha uma virtude que era diferente também dos demais. Pedro ele tinha desejo. Ele tinha vontade de aprender, ele tinha vontade de fazer as coisas. E isso chamava a atenção de Jesus, isso chamava a atenção do Mestre, enquanto Pedro ele se destacava de um lado negativo, ele também se destacava em outras questões positivas, como por exemplo, Pedro ele sempre queria estar perto de Jesus. Ele esteve junto com Jesus quando Jesus foi para o Getsemane. Ele esteve até mesmo negando Jesus, ele esteve mais próximo de que qualquer outro discípulo no momento da crucificação e dos açoites que o Senhor Jesus ele recebeu.
Pedro era o que estava mais próximo, que estava sempre ali observando. Claro que o medo fez com que Pedro negasse a Cristo. O medo fez com que ele, ao invés de se declarar seguidor de Jesus, ele acabou dizendo que não o conhecia. Mas quando Pedro, ele passa a experimentar a virtude do Espírito Santo, Pedro ele se transforma radicalmente. Esse mesmo Pedro que tinha esse desejo de acompanhar Jesus, mas tinha medo, tinha um receio acerca da sua vida, ele queria proteger a si, né, não passar por aquele momento difícil como o Senhor estava vivendo. Pedro chegando até negar Jesus, cheio do Espírito Santo, Pedro ele não vai ter amor nenhum apego, amor algum em relação à sua vida. Ele sabe que não tem como uma pessoa que busque ao Senhor, que deseja estar próximo de Deus, querer amar a sua própria vida. Ele sabe que qualquer um que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder em favor, em prol do reino, na verdade estará ganhando, estará protegendo a sua vida no Senhor. E Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele começa a fazer obras, vamos dizer assim, grandiosas, obras maravilhosas. E uma das passagens, como eu dizia, mais belas, né, do Novo Testamento, principalmente do livro de Atos, é quando Pedro ele vai ao templo, né? Ele vai orar com João e eles são questionados por um homem que estava à porta do templo, né, chamada Formosa, em questão de ele querer uma esmola, ele queria algo que Pedro e João pudesse dar a ele. E isso eu acho fascinante, porque Pedro, como eu já disse também isso em outras lives, Pedro ele pede àquele homem que olhe para ele, olhe para nós. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos isso te damos, em nome do Senhor Jesus. O Nazareno levanta e anda, né? Tome agora a tua cura, possua agora aquilo que é teu, o desejo do teu coração. E eu acho fascinante isso. Por que eu acho fascinante? Porque Pedro, ele não perde, ele de maneira alguma vai perder a sua qualidade, a sua aptidão de ser uma pessoa explosiva, de ser uma pessoa de repente, né, uma pessoa que rapidamente age. Só que agora, ele cheio do Espírito Santo, ele vai ser dominado pelo Espírito. Deus vai usar a qualidade, a aptidão que Pedro tinha. Ou seja, a dificuldade de, às vezes, aos olhos de muitos, para o Senhor, justamente aquilo que nos marca, aquilo que é a marca, né, é predominante no nosso caráter, é que Deus vai usar para que seja utilizado agora na sua obra. Pedro não era um homem explosivo, não era um homem que vivia de, vamos dizer assim, de explosão. Ele sempre estava pronto, disposto a fazer algo, ele sempre queria surpreender a todos. Então o Senhor vai usar isso. Jesus, ele vai usar essa aptidão, essa qualidade que Pedro tinha, que antes de ter um encontro com o Senhor poderia até mesmo ser um defeito, agora passa a ser uma qualidade. O que eu quero que você entenda, aquilo que te marca negativamente numa vida sem Deus, é o que Deus vai usar como uma marca positiva na vida com Ele. As pessoas que às vezes, né, são dadas ou tomadas por pessoas que falam demais, pessoas que não tem papa na língua, né? Pessoas que, essa pessoa aí, o negócio dela fala muito. Quando Jesus ele ganha esta pessoa, quando Jesus traz este ou esta para junto dele, ele faz desta pessoa um pregador eloquente, um pregador que tem as palavras fortes, sábias, porque Jesus vai usar justamente o que era negativo, mostrando que, na verdade, aquilo era uma qualidade sempre. É o diabo, o inimigo, que tentou colocar naquela pessoa aquilo que era uma aptidão como um defeito. Deus ele vai usar a pessoa que tem coragem de falar, a pessoa que não segura realmente a sua língua, né,
para pregar a sua palavra, para ter autoridade ao falar, ao discursar. E Pedro tinha isso. Ele tinha uma língua realmente pronta, ele falava mesmo, ele não pensava e já estava falando. Tanto que Jesus falou com ele uma vez assim: Pedro, você não está pronto nada, vigia, rapaz. Como você pode falar uma coisa dessa? Como o diabo você está falando, assim convém que seja feito. Outra vez Jesus falou assim: olha, o diabo queria se andar com você e eu roguei ao Pai que não permitisse. Ou seja, Pedro ele era explosivo. Mas é esse homem explosivo que Deus ele quer. É justamente essa aptidão que o Senhor deseja encontrar em Pedro. E Pedro vai fazer obras assim extraordinárias, ele vai fazer obras maravilhosas. Ele vai pregar, ele vai profetizar, ele vai deliberar palavras realmente gloriosas que mostra agora o poder de Deus, né? Não é a palavra de Deus que nos ensina que o Senhor nos aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas? Aquilo que era algo de fraqueza na vida de uma pessoa será o ponto marcante, o ponto de evolução, o ponto de crescimento, o ponto onde Deus vai usar de uma forma gloriosa a cada um de nós. Ah, pastor, mas o meu ponto fraco é o medo. Eu não consigo fazer as coisas, não. Esse medo será transformado em temor. Você tinha medo porque você não entendia o que era temor. Quando se passa a ter temor, o medo some. O temor, ele passa a possuir todo o espaço que o medo antes ele gerava na vida de uma pessoa. E é isso que é fascinante. Deus ele muda, ele transforma, ele faz coisas extraordinárias acontecer na vida da pessoa que se aproxima, da pessoa que passa a querer caminhar com ele. E Pedro, além de operar esse grande e maravilhoso sinal na vida daquele homem que estava ali já há 38 anos sofrendo, à porta do templo, Pedro vai fazer também outros grandes sinais, prodígios extraordinários, que eu acho fascinante, é que ele abrindo a boca depois desse acontecido, ele pregando diante dos magistrados, daqueles que tinham autoridade contra a vida de Pedro, ele vai discursar, ele vai falar, ele vai expressar, ele vai falar do poder de Deus, ele vai falar da maravilha realmente que Deus havia feito na sua vida, como Deus havia usado. A paz, meu pastor Sérgio Andrade. Seja bem-vindo. Eu vejo Pedro ali naquele momento, discursando com uma eloquência, né? uma simplicidade. Ele fala de uma forma tão clara que as pessoas absorvem, que as pessoas começam a assimilar a palavra. As pessoas reconhecem que é Jesus, aquele a quem haviam, né, aqueles homens crucificados. É ele que está operando aquele sinal. Pedro não toma para si a glória. Pedro não toma para si a palavra de que foi ele que curou, não. Ele faz questão de dizer: Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, ele fez esta obra. Era o nome dele que operamos esses sinais. E aí as pessoas criam temor. As pessoas criam, vamos dizer, ali um temor tão grande acerca de Jesus que começam a desejar se batizar. Começam a entregar a vida para esse Jesus que havia feito aquele sinal através da vida de Pedro. E Pedro, ele consegue alcançar quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas se convertem, mudam de direção, tomam uma decisão em servir a Cristo pela palavra que saiu da boca de Pedro, que em um outro momento foi dado como indouto. Alguém que não tinha conhecimento, alguém que não tinha entendimento acerca das letras, das palavras, que não sabia nem sequer pronunciar as coisas. E Pedro agora está pregando com uma eloquência, com uma sabedoria. Ele prega de modo que as pessoas são convencidas de que são pecadoras e que precisam reconhecer Jesus como Senhor para serem libertas de uma condenação que era tão presente, tão próxima de suas vidas.
É isso que o Senhor deseja. O que o Pai quer de mim? O que o nosso Salvador deseja de nós? Que nós venhamos nos tornar como Pedro, mensageiros, porta-vozes do Senhor, de maneira que a nossa vida passe a ser um instrumento valioso e potentoso nas mãos do Senhor. Não adianta eu conhecer a Deus, não adianta eu viver uma experiência com Deus, não adianta eu experimentar milagres da parte de Deus se eu não sou capaz de fazer com que outras pessoas passem também a conhecer ao Deus que eu conheço, a experimentar experiências como eu vivo, a ter testemunhos como eu passei a desfrutar diante do Senhor, porque senão eu vou viver tudo isso para mim. E ele disse que nós temos que dar frutos, nós temos que ganhar almas, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que sair aos quatro cantos da terra, anunciando a todo tempo e a fora de tempo as palavras que ele nos deixou, porque o Espírito Santo iria testificá-las em nosso coração e no coração dos que ouvem. Então, Pedro nos ensina que por mais que em algum momento, em algum período da nossa caminhada com Deus, ainda que limitados, ainda que com, vamos dizer, limitações, o Senhor, ele vai trabalhando, ele vai operando, ele vai fazendo com que nós venhamos estar preparados para esta missão. Então, cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós, como diz o livro do profeta Jeremias, fomos gerados com um propósito. E este propósito tem gerado em nossas vidas situações, às vezes, que a gente não entende, não compreende. Aí Paulo até descreve que Deus ele usa realmente as coisas loucas, as coisas que não entendemos, que não compreendemos. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo viveu o naufrágio para pregar a palavra. Paulo viveu açoites para pregar a palavra. Paulo, ele viu a sua vida virando de cabeça para baixo por conta do chamado, da escolha de Deus na sua vida. Então Paulo fala assim, Deus poderia ter falado comigo de uma forma simples, mas ele usou uma coisa louca, aquele clarão que me para. E eu caio, vamos dizer assim, perplexo, naquele momento cego. E aí eu vejo algo fascinante, né? Que Deus realmente usou uma coisa louca, né? Enquanto Paulo estava orando, quando ele estava clamando ao Senhor que revelasse o que estava de fato acontecendo, como seria a sua vida a partir daquele momento, Deus ele vai lá e fala com Ananias, né? Justamente o que ele mostrava para Paulo. Então Deus, ele não é um Deus confuso. Deus é um Deus que traz clareza. Deus é aquele que traz para nós uma certeza do chamado, uma certeza da missão. O que falta é nós entendermos. O que falta é cada um de nós compreender qual foi o propósito a qual o Senhor nos chamou para que venhamos executar. Enquanto nós estivermos com dúvida, enquanto nós não entendermos que o Senhor não errou quando nos escolheu, não errou quando nos comissionou, não errou quando nos enviou, ou enquanto nós não entendermos isso, não vai fluir. Mas a hora que você passar a entender que nas suas limitações, nas suas dificuldades, Deus ele te escolhe para te capacitar, para te surpreender, para te dar ainda algo que você não havia vivenciado, é que a gente começa a entender o processo de Deus. Quem era Pedro? Um homem que não tinha entendimento, conhecimento algum, mas que Deus ele fez Pedro realmente se tornar? Olha que homem extraordinário que Pedro passa a ser quando experimenta do poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor na sua vida. É isso. Sem Deus, nada podemos fazer. Mas com o Senhor, diz a palavra, tudo podemos, pois Ele nos fortalece.
Ele nos capacita. Então não deixe que nada venha abortar ou fazer com que o seu ministério, o seu chamado, a missão a qual o Senhor te confiou, não venha realmente ser concretizada. Creia em Deus, confia no Senhor, tome posse daquilo que Deus, Ele de fato, Ele está te concedendo, Ele está te entregando, e verdadeiramente Deus vai operar de uma forma maravilhosa, de uma maneira surreal. Esse mesmo Pedro, que ganha quase 3.000 almas, ele prega novamente. E o número sobe de uma forma, vamos dizer assim, grandiosa, que quase 5.000 almas agora já estão convertidas, 2 pregações. Eu fico imaginando nós, com este poder de persuasão, esse poder de convencimento, pregando 2 mensagens e ganhando quase 5.000 almas. Imagina Pedro sendo em 2 mensagens, ele ganhou quase 5.000 almas. Imagina só nós que estamos aqui nesta live, tendo a mesma autoridade que Pedro estava possuindo e pregando cada um de nós 2 discursos com o poder de convencimento tal como o de Pedro. E cada um de nós ganhando quase 5.000 almas. Olha que grande obra não seria. Por que Pedro conseguiu e nós não conseguimos? Por que Pedro fez esse grande feito e nós hoje não vemos isso acontecer? Nós temos que entender. Pedro, ele se entregou, ele não se limitou. Quando Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo, ele deixou o Espírito Santo conduzir a vida dele. Ele não travou, ele não impediu, ele não limitou. Infelizmente hoje as pessoas, elas estão limitando o Espírito Santo. Elas estão travando o Espírito Santo. Eles querem fazer o que acham estar certo. Eles não deixam o Espírito Santo conduzir as suas vidas. Eu fico imaginando quando Davi, ainda jovem, cheio do Espírito Santo, se ele tivesse limitado o Espírito Santo, ele não tinha guerreado contra Golias. Ele não tinha ido para cima dos inimigos. Mas confiante de que o Espírito Santo o conduzia, ele enfrentou todas as suas batalhas. Ele viveu todos os seus confrontos. Eu e você somos fracos se nós não buscarmos a nossa fortaleza em Deus. Mas ainda que fracos como somos, se buscarmos no Senhor, seremos fortalecidos ao ponto de vencermos qualquer que seja o obstáculo. Então creia nisso. Confie verdadeiramente em Deus. E não se limite. A partir de hoje, deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir os teus passos. Deixa o Espírito Santo conduzir verdadeiramente o teu chamado, o teu ministério. Nunca diga para ele que você é incapaz, nunca diga para o Espírito Santo que você não consegue, nunca diga para o Espírito Santo que você não é uma pessoa capaz e capacitada. Não diga isso. Como que você vai dizer para alguém que está disposto a te auxiliar que você não consegue? Ele sabe as suas limitações, mas ele quer que você seja uma pessoa disposta a querer viver o novo, a viver agora o surreal. Entende isso? Então, ao invés de falar eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu não dou conta, diga como aqueles que Deus usou na antiguidade, eles diziam, eis-me aqui, estou pronto, estou preparado, estou disposto, pode me usar, envia-me a mim. Fala isso para Deus. E você vai ver o quanto Deus, ele na verdade vai te usar. Pedro ainda até disse algo mais profundo, né? Jesus falou assim, ô Pedro, você me ama? Aí eu pergunto para cada um de vocês que estão comigo agora neste momento, vocês amam a Deus?
Vocês amam a obra do Senhor? Vocês amam o chamado de Deus na sua vida? Você ama a sua missão enquanto servo e serva do Senhor? Porque se você amar, Jesus disse para Pedro e disse para nós: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta, cuida, faz algo que venha a ser um diferencial. Deus está dizendo que quem ama, cuida. Quem ama, faz a diferença. Quem ama, se entrega. Quem ama, se doa. Pedro se doou. Pedro, ele não se limita a fazer a obra em todo lugar que ele vai, aonde o Senhor o envia, agora ele faz, e ele faz com excelência. Ele não dá desculpa para Deus, ele não fala que ele não tem capacidade, ele não fala, me desculpa, mas eu sei que naquela época eu não tinha, mas eu estou conjecturando, trazendo para os nossos dias, eu não tenho passagem, eu não consigo isso, porque eu trabalho, porque meu casamento, porque meu filho. Entenda uma coisa, se tudo que te atrapalhar Deus tirar, a gente estava perdido. A verdade é, em meio às aflições que vivemos, sempre haverá um tempo para buscarmos a Deus. Pois Deus é a saída de tudo. Deus é a solução de tudo que nós necessitamos. Então, quanto mais adversidade vier, mais preparado vamos estar. Mas Deus nunca chamou ninguém à toa. Deus não chamou Abraão ele estando à toa. Ele era velho, já avançado na idade, mas à toa Abraão não estava. Deus não chamou, vamos dizer assim, Moisés, ele não estava à toa, estava trabalhando. Davi estava trabalhando, Gideão estava trabalhando. Deus não chama ninguém à toa. Deus não chama ninguém que não tem propósito. Quando Deus chama, ele chama pessoas que têm aptidão, têm qualificação, pessoas que têm, vamos dizer assim, qualidades expressivas diante de Deus. E se Deus está te chamando, ele sabe que você está ocupado. Ele sabe que você tem muitos afazeres. Mas Deus continua insistindo na sua chamada, na sua vocação. Porque ele sabe que é ele que vai dar para você condições de você saber lidar com todas as questões. Então não diga para Deus jamais, não fale para Deus que você não consegue, que você não é capaz. Peça para Deus, ao invés de falar, Senhor, eu não sou capaz, fala, Senhor, me ensina, me ajuda em meio às minhas fraquezas. E Deus vai te dar sabedoria e graça. Amém? Nós vamos orar agora e vamos falar com Deus, pedindo Ele essa aptidão, essa graça, essa sabedoria. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença. Nosso propósito, ouvir a tua voz, falar com o Senhor, meu Pai, aprender acerca daquilo que o Senhor tem e deseja nos ensinar. Portanto, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos faz nos sentirmos fracos, incapazes, pessoas que não são, meu Pai, prontas e nem estão preparadas, mas é o Senhor que nos dá aptidão, é o Senhor que, por intermédio do Teu Espírito Santo, que nos capacita. É na força do Teu poder que podemos todas as coisas, pois o Senhor nos fortalece. Então, meu Deus, tira de nós o medo, tira de nós, meu Pai, o pessimismo, arranca de nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que tenta nos atrapalhar e frustrar os planos do Senhor em nosso favor. Por isso, ó Pai, neste momento eu oro em concordância com esta pessoa que comigo se encontra em oração, pedindo que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha se cumprir. Que aquilo que o Senhor determinou em favor desta pessoa seja o que há de prevalecer, que nada, meu Pai, contrário vai ser capaz de neutralizar, de bloquear as ações do Senhor em favor desta pessoa, do seu chamado, do teu ministério. Santo Deus, opera grandiosamente,
fazendo com que cada pessoa que tem buscado a Ti, que tem crido nos Teus ensinamentos, sejam capacitadas, segundo, meu Pai, o Teu propósito. Que esse que tem sofrido retaliações, aprenda, meu Pai, neste momento de turbulência, o quanto o Senhor tem sido cuidador e zeloso para com a sua vida. Mesmo que grandes temporais tenham se levantado, ele permanece de pé. Ela permanece, meu Pai, sendo sustentada. Isso é prova de que o Senhor não o deixou, que o Senhor não a desamparou, que em tudo o Senhor o fortalece, em tudo o Senhor está cuidando dela. Então, Pai Santo, faça com que verdadeiramente venhamos a aprender como Pedro, e que possamos ser audaciosos como ele foi, que possamos usar a autoridade a qual o Senhor nos concedeu e nos deu, meu Pai, constituída através do seu sacrifício, obras grandiosas para que o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós, Pai, cremos. Por isso, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia de terça-feira que o Senhor nos abençoou, que nós podemos desfrutar da Tua graça e lhe apresentar, meu Pai, para que seja melhor ainda esta quarta-feira, esse novo dia que o Senhor nos concede. Dá entendimento, dá sabedoria e graça ao Teu povo, para que em tudo venhamos ser, Pai, mais do que vencedores em Cristo Jesus, pois Ele nos amou de tal maneira. Temos essa convicção, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e que assim, meu Pai, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, meus queridos. Fica firme. Nunca desista, hein, Maralice? Nunca desiste da palavra, nunca desista do chamado, nunca desista daquilo que Deus ele lhe confiou. E seja como Pedro, transformado, transformada, cheio da unção, cheio do poder, para fazer com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Amém? Nós estamos chegando ao término de mais este momento de palavras de paz. Rita de Cássia, paz, minha amada. Quanto tempo, que Deus abençoe poderosamente, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus faça resplandecer sobre as vossas vidas a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia. Eu volto hoje, quarta-feira, às 23h30, com mais palavras de paz. Forte abraço a todos e que Deus continue nos abençoando poderosamente.